Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do MVP Cast. Meu nome é Paulo Santana e eu falo do Rio de Janeiro. Eu sou Zanan Jordano e falo de Belo Horizonte. Maravilha, Zanan. Mais um episódio, muitos feedbacks. Bastante feedback, pessoal gostando muito e querendo participar, né? Bastante gente quer participar, tem uma fila grande aí. Bastante. Bom, a gente está muito feliz por todos esses feedbacks que a gente tem recebido. Estamos abertos a críticas, dúvidas, sugestões, tanto de temas quanto de convidados. Por falar em convidados, hoje nós temos um personagem do mundo de TI, inicialmente mais focado em Microsoft. Quem atua com Microsoft com certeza já leu um artigo, já viu um vídeo, já participou de uma palestra, já ouviu falar desse cara que vai participar do nosso episódio de hoje, não é isso, Zanan? Com certeza. Bem conhecido, né? Zanan. Com certeza. Bem conhecido, né? Pois é, então hoje nós teremos o nosso grande Fábio Hara. Tudo bom, Hara? Ô pessoal, tudo jóia? Perfeito. Maravilha. Gostaríamos de te agradecer por ter aceito esse convite. Você sempre solícito e disponível para atuar junto à comunidade. Então vamos começar com a sua apresentação e você já pode iniciar falando que você também já atua com comunidade, né, Hara? Exatamente. Na verdade, eu vim de comunidade, né? Antes de trabalhar na Microsoft. Eu já fui MVP, né? Isso que eu ia falar agora. Tem gente que não sabe disso, né, Hara? Exato. Na época, o programa MVP acho que começou em 2000. E aí tinham pouquíssimos MVPs, acho que era o Renato Haddad e o Caldenia. E aí em 2003 eles criaram o primeiro programa de MVP para infraestrutura, para IT Pros. E aí no Brasil eu fui o primeiro, fui o Francisco Badini e o Mário Poisé, né, que é de infra no Brasil. Olha só. E hoje você faz parte do programa Reconnect, né? Pois é, né, depois que eu virei funcionário eu saí, né, do programa. E aí, mas eu continuo ajudando, né? Até hoje eu tenho muitos projetos que eu faço de criar conteúdo ou palestras, que eu trabalho muito com os MVPs, né? Então inclusive nesse podcast aqui. Mais uma vez, exatamente. Obrigado. Bom, passa pra gente um pouquinho, um resumo da sua trajetória na área de TI, pra gente depois entrar no tema técnico do nosso podcast de hoje. Perfeito. Bom, para quem não sabe, eu comecei na área de TI em 95, começando com o MSX, né? Essa TK-80, até que eu consegui, esse meu lado de gostar muito de TI, me fez procurar um emprego na área de tecnologia. Então eu trabalhei numa empresa como administrador que montava máquina, computadores, e lá foi meu primeiro contato com redes, né? Com rede Lamtastic, com rede Windows 3.1, né? Na época a gente trabalhava muito com rede cabeada 10 base 2, 10 base 5, trabalhava com redes usando cabo serial, né? E aí em 2007 tive um convite eu trabalhei um tempo depois autônomo, eu fui trabalhar numa empresa depois, logo em seguida, que era uma importadora de sementes. E lá foi meu contato com redes Novell, né? Foi a primeira rede corporativa, vamos dizer assim, que eu trabalhei, na rede Novell 2X e 3X, e tinha uma parte que era Windows 3.1, até que depois de lá, desse convívio que eu tive que aprender por conta própria, eu comecei a estudar mais essa parte de redes, como funciona, acabei fazendo um curso por conta própria de Windows NT 4, redes, como funciona, acabei fazendo um curso por conta própria de Windows NT 4, e aí foi uma paixão, até que eu saí da empresa para poder trabalhar realmente com NT 4, e eu recebi um convite para trabalhar em 2007 na Brás Figueiredo, né, para trabalhar no projeto. Praticamente comecei em 2007, e final de 2007 eu tirei minha primeira certificação System Engineer, MCSE. Em 2008 tirei meu primeiro MCT, né, 2008 não, 97, hein, Hara? 97, desculpa, velho é uma droga, para encerrar tudo. Não, 97. 98 tirei o meu MCT, né? E aí, depois eu fui trabalhando. 2000 peguei minha primeira palestra no TechEd, né? E foi quando eu comecei a escrever artigos também para o Super Downloads. E dava palestra na Microsoft, que era o Technical Briefing. Era um evento quase todo mês. Até que em 2007 eu saí da Brás Figueiredo, fui trabalhar para a EDF, que era de pouco tempo, porque o pessoal
pessoal da Microsoft me chamou e desde 2007 até agora eu estou na Microsoft, né? E já passei por várias áreas da Microsoft. Já fui especialista de infraestrutura, especialista de Windows Server, de virtualização, Technical Evangelist, e hoje já fui do time de engenharia, e hoje eu estou como gerente de produto, né, da linha de Cloud Infra, né, serviços de infraestrutura para nuvem e parte de aplicações, né, desenvolvimento. Maravilha. Já tive a oportunidade de atuar com você em alguns projetos, como o TechNet Experience. Tive a felicidade de ser convidado para palestrar no TechEd 2010, que eu orgulhosamente coloco no meu currículo lá. E você, ao longo da sua trajetória na Microsoft, fala um pouquinho que você já atuou junto à comunidade, especificamente junto a cliente, agora com marketing. Fala um pouquinho da sua trajetória dentro da Microsoft, por favor. Eu comecei em 2007 como especialista de infraestrutura, né? Então fui trabalhar no time que cuidava do TechNet. Isso é legal porque eu fazia palestras, cuidava do fórum do TechNet também, gerava uma série de produtos, conteúdo técnico. E aí, depois eu fui mudando de times, né? Acabei indo para o time de Technical Evangelist, né? Time que era focado em evangelizar o mercado, empresas e clientes nas tecnologias da Microsoft. Eu era focado em infraestrutura. Depois de lá, eu fui para um outro time acabei indo mais para frente lá para o time da engenharia. E aí eu acabava cuidando de projetos relacionados à nuvem, né? Principalmente migração, né, de clientes que a Microsoft queria trazer para o Azure, né? Então a gente fazia a parte desde Microsoft queria trazer para o Azure, né? Então a gente fazia a parte desde análise do ambiente, projeto, botava a mão na massa, migrava código, migrava servidor, até dar suporte, né? Isso eu fiquei por uns 2 anos mais ou menos, foi quando aprendi bem essa parte de nuvem. E aí, recentemente, por questão de pouco mais de 3 meses, eu estou no time de produto, né, que a gente chama de cloud, né, da Microsoft, e eu cuido basicamente, os produtos de infraestrutura, que vai Windows Server, System Center, OMS, Azure Stack, Azure do lado de infra, a parte de desenvolvimento que entra Visual Studio, VSTS, Azure para desenvolvimento, e também eu cuido de comunidades, né, que também acaba indo dentro do meu time. Então eu acabo cuidando de tudo isso aí. Hoje, atualmente, então, você não atua junto à comunidade, porque nessa sua trajetória na Microsoft, você esteve diretamente atuando com a comunidade técnica e não tanto com o cliente, né, Rara? Hoje é assim, uma das coisas que eu também cuido da Microsoft é de comunidades, né? Existe um time lá que cuida de comunidades, mas tem um foco maior em como que eu vou dizer, em uma comunidade mais, acho que mais aberta, né, mais aberta para o mercado. Eu acabo cuidando de comunidades mais específicas, né, e eu acabo lidando muito mais com o cliente hoje em dia. Então, por exemplo, eu participo muito mais, sexta-feira eu estou indo para um evento numa empresa. A gente vai fazer um evento técnico, assim por diante. Então, eu acabo ter que escolher um pouco mais. Não dá para participar de tudo que é evento de comunidade, eu até gostaria, mas eu acabo fazendo o que é possível, né? Perfeito. Maravilha. Bom, Osanam... De Cloud de Azure, a gente vai entrar falando do OMS, né? Do Azure OMS. Maravilha. Ninguém melhor do que o Rara para falar sobre isso atualmente, né? Com certeza. Acabei virando o pai do produto, né? O OMS é um dos meus filhos, e é até legal falar para ele, porque o OMS, para quem não conhece, está escutando aqui o nosso podcast, é o Operations Management Suite. Ele é um serviço na nuvem de monitoração, gerenciamento, né? Então, diferente de um System Center ou de outros produtos, você tem um servidor dedicado ou vários servidores dedicados para fazer tarefas de monitoração e gerenciamento. O OMS é uma solução na nuvem. Então, você não vai se preocupar se o servidor está lento ou rápido, nada disso. Ele é um serviço e você paga, tem várias formas de licenciar o uso, né? Mas esse é o ponto legal.
E hoje o OMS ele cresceu absurdamente, né? Acho que é um dos produtos que, como ele está no Azure, e hoje o OMS ele cresceu absurdamente, né? Acho que é um dos produtos que, como ele está no Azure, ele cresce assim, cada hora vão adicionando uma funcionalidade. O ponto legal é que ele monitora não apenas Windows, né, mas também Linux e aplicações open source. Então, uma das coisas que a gente tem no dentro do OMS, por exemplo, é um conector para monitorar containers Docker. Então, você tem um container, um cluster, que você está usando um Docker Swarm ou um Kubernetes, ele pode monitorar. E outros serviços, né? Então, é um serviço bem bacana. Eu acho que o mercado fala assim, a primeira coisa que você pode utilizar na nuvem é backup, máquina virtual. Mas nem sempre isso é o cenário ideal para muitas empresas. Eu acho que começar com gerenciamento, sempre, para qualquer cenário, é o que vai gerar menos dor para o administrador de rede, né? Então, uma coisa é você falar o seguinte, olha, o seu backup agora está na nuvem. Putz, você está mexendo num processo um pouco crítico. Mas um servidor de monitoração, gerenciamento, é algo que não vai gerar tanto impacto no seu ambiente, né? Sim. O que vai acontecer é que, se parar o serviço de monitoração, você perdeu a monitoração, não parou a aplicação. Então, eu acho que vale a pena, assim, as pessoas quem tem muito receio de migrar para a nuvem, pode testar soluções de monitoração e gerenciamento que são bem bacanas, né? E o OMS, ele monitora, não importa, você pode ter máquinas na AWS, você pode ter máquinas na Google Cloud, pode ter máquinas na Oracle Cloud, na sua empresa, ou até mesmo dentro do Azure. Ele monitora de qualquer lugar. Então, isso é um ponto muito legal, né, do OMS. A ferramenta de backup que você até falou aí, ela é só um ponto dentro do OMS, né? Exatamente. O pessoal foca muito em cloud com backup e esquece das várias ferramentas que tem, inclusive dentro do OMS, né? Exato. Tem uma ferramenta que eu acho muito bacana dentro do OMS, que é a parte que é o Best Practice Analyzer, né? Tanto do Dev. Eu conversei já com alguns amigos, né, e outras empresas pequenas de serviços. Eles fazem um negócio muito legal. Tem muita empresa pequena e média que não consegue ter um cara que é um DBA. E normalmente até o cara de infra ou de dev, ele acaba tendo que fazer a função de DBA, né? Então, uma das coisas que eles estão conseguindo, assim, eu até fiquei impressionado, não imaginei que isso estava tão legal. Eles estão vendendo serviço de monitoração com o OMS, né? Monitorando, por exemplo, um SQL, um AD, e só as dicas que o OMS vai dando. Por exemplo, de SQL, ele fala, olha, se você não configurou o TempDB, ele dá exatamente passo a passo os comandos que você tem que executar em qual servidor e qual que é o nível de impacto. Não, no menor, assim, no pior dos cenários, se você seguir exatamente o que ele está te pedindo, a estabilidade do servidor muda muito, né? Ele fica muito mais estável, melhora a performance, e é um jeito fácil, sem que você tenha que contratar um cara que seja ultra especializado, né? Eu posso falar na prática que a empresa de consultoria que hoje eu trabalho utiliza o OMS dessa forma. A gente pega, né, todas as informações, segue o que ele fala lá e corrige. E eu vejo que por trás dele tem uma inteligência muito grande, né? Ele ajuda bastante, com certeza. Eu vi que dentro do OMS tem até a parte de automação, né? O pessoal fala muito do Azure Site Recovery, que acho que é uma ferramenta assim, espetacular também hoje. Exato. O pessoal tem muita dificuldade para migração, né? O ponto é que o produto está crescendo, e isso é bom e ruim, né? Porque como ele é um serviço, é bem capaz de, tipo, uma semana você está olhando tem uns recursos, na outra semana tem outros recursos, né? E por aí vai. Então ele exige, até de um aspecto positivo, de quem é administrador, né? Quem trabalha ao funcionamento, quem trabalha com infra, de ter que estar se atualizando mesmo, né? Não tem jeito. Ok. Bom, Hara, uma dúvida recorrente das pessoas que procuram pesquisar sobre a ferramenta, ou tem interesse, ou alguém tenha comentado, é com relação ao funcionamento. É apenas para nuvem? Serve para ambientes on-premise? Bom ponto. O OMS, ele é uma solução na nuvem, né? Ele não é um servidor que você vai instalar o OMS, não é nada disso. Ele já é um serviço, então ele roda na nuvem, mas ele pode monitorar não apenas recursos que estejam no Azure, seja nas máquinas virtuais, né? Mas também ele pode monitorar outras máquinas virtuais que estejam não apenas no Azure, mas pode estar numa AWS, pode estar no Google Cloud, no Oracle Cloud, pode estar dentro da empresa do cliente, num escritório remoto, não tem problema algum, né? Tendo uma conexão de internet, ele consegue
contactar e fazer gerenciamento. Então, não é um cara que... Eu posso utilizar ele como minha ferramenta do SNOC, né? Exatamente. De novo, né? A grande vantagem é ter ele como um serviço, né? Não é um serviço que não é um servidor dedicado, não vai... E se ele parar, por exemplo, você está parando o gerenciamento, né? Não é algo tão crítico quando você parar um banco de dados, esse tipo de coisa. Então ele é bem legal. Perfeito. Bacana. Outra dúvida também é o seguinte: integração com ferramentas terceiras. Como é que funciona essa parte? Bom ponto. Existem algumas integrações com alguns produtos e serviços de terceiros, né? Então, por exemplo, a gente vê que é muito comum no mercado, algumas soluções de monitoração open source, como por exemplo o Zabbix, né? Ele é bem utilizado e você pode integrar ele com o OMS. Então, por exemplo, eu posso pegar o OMS, instalar o agente num servidor de Zabbix, pegar os logs que o Zabbix gera e consolidar tudo isso aqui, os logs de gerenciamento. Essa é uma forma. Eu posso, por exemplo, imagina que o cliente tem um ambiente local, né, com servidores, rodando, por exemplo, o System Center, né, em especial o System Center Operations Manager, que é a ferramenta, esse sim é um servidor dedicado de gerenciamento. Você pode integrar o System Center com o OMS, e é um ponto bem legal que, por exemplo, por padrão OMS, você tem que instalar o agente em cada servidor, né? Mas se você tem uma rede local, cliente com 50 máquinas, você não vai querer, às vezes, instalar 50 agentes em 50 máquinas e as 50 se reportando para o OMS. Você pode fazer, por exemplo, ter um servidor de System Center, que já está instalado, as máquinas reportam o log de monitoração para o System Center, e do System Center você escolhe, você escolhe, olha, dessas 50 máquinas, 20 eu quero reportar para o OMS, para consolidar. Então ele acaba sendo o log de monitoração para o System Center, e do System Center você o System Center você escolhe, olha, dessas 50 máquinas, 20 eu quero reportar para o OMS, para consolidar. Então ele acaba sendo um braço estendido do OMS. Isso é uma solução bem interessante. Puxando um pouco aí para o lado da parte do Azure Site Recovery, Rara, a gente consegue efetuar backup e recovery de ambiente que não seja Microsoft com essa ferramenta? O pessoal pergunta bastante também. Na verdade, assim, ele é uma ferramenta de monitoração, ele não é o backup em si, né? Sim. Então, o backup, você tem as ferramentas de backup do Azure mesmo, que pode fazer backup de VMs, máquinas físicas, mas ele é o cara que monitora esse processo de backup. Então, muito mais do que confiar. Imagina que você tem vários servidores fazendo backup de uma empresa com vários escritórios. Usando o OMS, você consegue centralizar os logs e até gerar ações em cima do que está acontecendo. O Site Recovery, certo? Do Site Recovery, acho que você está falando da parte de monitoração. É o ASR, na verdade, né? O Azure Site Recovery, mas é a monitoração. Desculpa. Tem sim um pacote de licenciamento para ele, né? Tem que está incluso, né? Mas na verdade aquilo ali é um pacote de licenciamento e você usa um recurso do Azure em si, né? Sim. Perfeito. Rara, me diz uma coisa. O que você recomenda de canais que eu digo meios de aprendizado com relação ao OMS? Boa. OMS, assim, eu gosto muitas vezes de usar a própria documentação do site, porque ela tá bem bacana, né? O site nosso do próprio Azure.com tem muita informação que, sim, sinceramente, vale muito a pena utilizar, né? Mas, obviamente, tem gente que prefere, tem gente que pesquisa YouTube. Existe um site muito bom, além do próprio site do Azure, que ele tem vídeos, demonstrações e a documentação, a biblioteca técnica. Tem um site muito bom chamado de edx.org. É um órgão americano que reúne conteúdos de várias universidades, e a Microsoft é uma das contribuidoras, e tem treinamentos lá de monitoração que abordam o conteúdo do OMS. E são vídeos lá explicando toda a parte do ambiente, como funciona. Então, eu recomendo bem como forma de leitura, de aprendizado. Mesmo porque os vídeos, apesar de estarem em inglês, eles são todos legendados, tem a opção de trocar legenda para português. Então, não é um problema, né? E fora, obviamente, o MVA, né, que é o Microsoft Virtual Academy, que também tem muita coisa legal, né? Então, fonte é o que não falta. Sem contar nos nossos canais, né, Ozana? Isso. Que no final a gente vai passar. Perfeito, excelente.
Perfeito, excelente. A gente tem uma prática aqui no nosso podcast, que é o seguinte, quando a gente tem convidado, toda semana a gente indica um livro e uma ferramenta, é um quadro no nosso podcast, tá? Então uma indicação de livro e uma indicação de ferramenta úteis para os nossos ouvintes. E aí quando tem convidado a gente passa essa bola para o convidado. Então, já que você é o nosso querido convidado de hoje, a gente gostaria de ouvir de você a sua indicação de um bom livro, seja técnico ou não, que seja relevante para a vida das pessoas, e uma ferramenta. Aí a ferramenta, sim, obviamente vai ser técnica, mais focada assim na parte de infra, enfim, de infraestrutura. Legal. Acho que um livro bacana que eu posso recomendar, que eu achei bem bacana, livro técnico, né? Ele chama-se The Phoenix Project. É um livro que não tem versão em português, mas esse livro ele para quem está querendo aprender o que é DevOps e como funciona, porque DevOps não é uma metodologia. Esse livro eles fizeram uma coisa muito legal. Eles transformaram um caso que é um administrador de TI, né, um gestor, ele assume uma empresa gigantesca que tem um desafio técnico, só que é contado na forma de um romance. Então fica muito legal você acompanhando o dia a dia do cara, como é que ele vai resolvendo, usando algumas práticas que são muito similares a DevOps. Então eu acho que assim, é uma forma bem legal de você aprender DevOps sem fazer uma leitura chata, né? Algo que assim, nossa, que cansativo. Então é a minha primeira recomendação. Maravilha, o link estará na descrição do post. Perfeito, é o The Phoenix Project. O segundo livro que eu recomendo é a Microsoft. A gente era dupla, e ele está escrevendo um livro muito bacana agora de Windows Server 2016 em português, já está em pré-venda na Amazon. Eu recomendo porque eu escrevi também a parte do prefácio, né, do livro, mas eu vi já o draft do conteúdo, né, o rascunho, e muito legal. Ele fala desde a parte de Storage Network, fala de Software Defined Network, a parte de Software Defined Data Center, cluster, virtualização, containers. E, putz, o Gilson hoje é um dos caras que mais entende, assim, não tem dúvida alguma. É um dos maiores especialistas que tem de Windows, né, de plataforma Microsoft. E ele escreve muito bem, né, então isso é muito legal ver o Gilson compartilhando conhecimento. Quem conhece o Gilson sabe que ele é um cara muito didático, né, ele sabe explicar muito bem de uma forma fácil, e eu recomendo. É um livro digital, né, não vai ter versão, o livro dele não tem versão impressa, tem que aproveitar, porque eu acho muito bacana, ele está compartilhando esse conhecimento dele e um livro muito bacana. Então, na verdade você já adiantou, né? Porque eu já tinha feito o convite para o Gilson, ele já aceitou. Em breve ele vai estar gravando um podcast conosco, um episódio do MVP Cast, onde ele vai falar sobre o livro e, obviamente, o Windows Server 2016. Gilson é um grande amigo, eu reitero tudo que você falou aí. Muito legal, boa indicação. Tanto eu quanto o Zanã já compramos o livro também. Ah, que bom, legal. Isso é bem bacana. Uma grande coincidência, inclusive pelo convite que a gente já fez. Convidaram uma das melhores pessoas para falar de servidores, né? Porque, apesar de... Isso até é um ponto legal, né? A gente fala muito hoje em dia de nuvem, mas eu que sou gerente de produto de Windows Server, eu ainda tenho, assim, boa parte posso dizer com segurança que a gente tem muitos clientes que não vão para nuvem, vão querer montar o que nós chamamos de nuvem híbrida. E eles estão bem pressionados, assim, os recursos que tem no Windows Server. Então, tem muito mercado ainda. Sem dúvida. Com essa saída aí do 2016, melhorou bastante, né, Harry? Dá pra dizer que o produto é outro, né? Não tem nem o que falar. Eu sou muito apaixonado. Eu achava já o 2012 R2 muito bom, né? Ele tinha melhorado absurdamente estabilidade, recursos, mas o 2016 ele conseguiu superar mais ainda. E agora a gente está com o Semi-Channel, né? E aí tem as versões do Windows Server 1709, então tá muito legal. Maravilha. Bacana. Boas indicações. E quanto à ferramenta, Rara? Ou as ferramentas? Fica à vontade. Olha, eu acho que é até difícil, sim, falar uma ferramenta. Eu acho que, na verdade, é engraçado falar de ferramenta, né? Existe um
serviço no Azure, não é bem uma ferramenta, mas é um recurso que o pessoal às vezes não liga muito e nem sabe que existe, né? Que é quando você implementa máquinas virtuais em um ambiente de nuvem, você às vezes fala assim, putz, mas eu quero, por exemplo, saber, apesar de ser nuvem, eu quero ver o tráfego de rede entre as VMs. Eu quero poder botar, sei lá, um Wireshark numa rede na nuvem e capturar o tráfego. Quero monitorar. Isso as pessoas falam assim, putz, pelo fato de estar em nuvem eu não consigo fazer. E é mentira. Ele tem um recurso que é o Network Watcher, dentro do Azure, e ele consegue, desde você fazer o teste de tráfego de pacote, TCP ou UDP, se está passando por tais máquinas, quantos hops, mas ele também consegue fazer, por exemplo, a captura de pacotes, né? E aí você consegue pegar todo o tráfego, inclusive gerar o arquivo como um ponto cap, né? Que é a extensão que o Wireshark consegue abrir. Uma dica não é bem uma ferramenta, né, um serviço, mas é bem útil para quem está mexendo com nuvem. Só complementando, eu iniciei há 2 semanas uma série de aulas grátis no meu canal, voltando à segurança e governança no Azure, onde eu estou falando do Security Center, do Advisor, do Policy e do Network Watcher. O Watcher é muito legal. Quem vê, assim, quem gosta mesmo de infra, acho que dá uma segurança maior, né? Porque ele vê assim, não, realmente, olha, apesar de estar na nuvem, eu vejo a rede, eu tenho controle, né? É muito bom. E fora que ele também gera um mapa de rede, né? Aquilo ali é quebra um galho absurdo. Nossa senhora. E recentemente a gente colocou a opção além de ele gerar o mapa, você pode baixar o mapa no formato SVG. Então, é fácil você colocar numa apresentação, num documento, redimensionar sem perder a resolução, né? Essa aqui é a topologia e documentar, né? Exato, bem interessante. Né? Resolução, né? Essa aqui é a topologia e documentar, né? Exato, bem interessante. Né? Isso é importantíssimo, né? Maravilha, grandes indicações, Rara. Agora me diz uma coisa, uma dúvida particular. Como Eita. você, como funcionário Microsoft, consegue acompanhar as evoluções e mudanças frequentes do Azure? Que você, no domingo, na sexta-feira, você acessa o portal, você entra na segunda, já mudou um monte de coisa. Te peguei agora, né? Te peguei. Eu vou sendo bem sincero, não tem jeito, eu não consigo estudar tudo, é impossível, porque tem N recursos e cada recurso que vai surgindo dele vai tomando uma proporção gigantesca. Então eu vou sempre, eu procuro ler, né, muito, assim, para acompanhar as evoluções eu leio muito, então eu procuro sempre acompanhar pelo não é bem news, é blog updates, né? Que ele vai falando tudo que, olha, o que foi lançado de novo na semana. Toda hora vai sendo atualizado aquele post. E aí você vai pegando aquilo ali, putz, deixa eu ver a documentação. Eu acho que a documentação do site está muito boa. Então, é o jeito. Não tem... Quem está querendo hoje trabalhar nessa área tem que entender que vai estudar muito e vai ter que... são esses sacrifícios, né? Não tem jeito. Maravilha. Infelizmente, não tem uma boa resposta para isso. Não, mas é difícil. Mas o produto está em constante evolução e abre muita oportunidade, né, Rara? Tem muita oportunidade. Para quem achava, lembra quando começou essa coisa de nuvem? Né? Porque é engraçado que TI é tão dinâmico, né? Que a gente tem. Você já fez 40, Rara? Desculpa perguntar. Já tá com 40 já? Eu faço 44 esse ano. Caralho, então você já é mais velho que a gente. Mas assim, da faixa aí dos 30 aos 45, a coisa evoluiu assim numa velocidade frenética, né? A gente acompanhou assim uma evolução na parte de TI e tecnologia como um todo que foi incrível, que nunca houve assim na história uma evolução tão grande. E aí teve aquele início, né, de começarem a falar de cloud e tal, e aí começaram aqueles pessimistas de plantão, não, porque os ADMs de rede, os analistas não vão ser mais necessários, se acabar com o ambiente on-premise, vai acabar com a nossa profissão, enfim. Você deve lembrar bem a comoção que foi, por exemplo, nos administradores de Exchange, quando surgiu o Office 365, então, e aí hoje a gente vê que não é nada disso, né, que cada vez mais é necessário o papel, por mais que você vai evoluindo com relação aos recursos e facilitando, quanto mais recursos, eu aprendi uma coisa há muito tempo. Quanto mais recursos, eu aprendi uma coisa há muito tempo. Quando você tem mais recurso,
mais tecnologia para você aprender e mais a necessidade de interação, de ter alguém que orquestre tudo isso é necessário, né? Exato. Eu acho que assim, não tem jeito. Quem aceita ir para uma área de TI tem que estar preparado para estar se atualizando, né? E agora, que nem o caso você falou, putz, quando saiu o BIPOS, né? BPOS na época, que era já o primeiro exchange online, vamos BIPOS, dizer assim. Caramba! O pessoal fala assim, não, isso vai acabar com o profissional de exchange, Office 365. E a gente viu que o cara que cuidava desse ambiente, ele tinha que também estar acompanhando, ele tem que acompanhar. E hoje tem uma demanda desgraçada, né? Bem alta não apenas de profissionais de nuvem, mas também profissionais de várias outras áreas que estão surgindo. Então, eu acho que as áreas tradicionais de TI foram modificadas e as pessoas têm que se adaptar às novas realidades, não tem muito o que fazer. Sem dúvida. Bom, Hara, mais uma vez, tanto eu quanto o Ozanam gostaríamos de te agradecer por ter aceito o convite, por estar gravando conosco tarde da noite, né? e foi muito legal, foi muito bom. É sempre bom te ouvir e poder fazer alguma atividade com você aí, que você sempre tem uma coisa legal para passar. Não é isso, Ozanam? Isso aí. Eu fico agora no aguardo do convite para ir para Uberlândia, né? Para algum evento, porque vamos lá. Eu nunca fui para Uberlândia, então aí. Eu tenho esse buraco no currículo, né? Então eu conheço quase todas, eu conheço muita cidade no Brasil, mas Uberlândia ainda não, né? Então vai chegar a hora já, daqui a um tempo estará convidado. Isso porque eu tenho primos que moram aí em Uberlândia, né? Então dá para fazer facilmente uma visita, é mais tranquila, né? Aproveita. Para analisar, Ozanam, vamos passar os nossos canais e os recados que a gente tem? Vamos sim. O recado que a gente tem hoje é o que a gente falou nas semanas atrás aí, foi a respeito do sorteio do livro, né? Dos livros que o Glauter disponibilizou. Sim. Então, para quem ainda não se cadastrou, né, cadastra lá no site, um dos nossos canais que é o www.mvpcast.com.br, se inscreve lá, inscreve também no Twitter, que é o @mvpcast_podcast, e também no nosso canal do YouTube, né? Cadastrando aí nos 3, você vai estar participando aí. Daqui a 2 ou 3, né, Paulo, podcast, a gente deve fazer esse sorteio e divulgar o nome, né? Com certeza, maravilha. Todos os canais e os links, além dos... não pedimos pro Hara passar os canais dele, né? Hara, por favor, como é que as pessoas te... Maravilha. Todos os canais e os links, além dos... não pedimos pro Hara passar os canais dele, né? Hara, por favor, como é que as pessoas te encontram? Isso até bom, hoje em dia é um pouco esquisito, mas eu não uso mais blog, né? Eu parei com o meu blog porque eu não estava conseguindo ter tempo de escrever artigos, nada disso. Então, e eu comecei a gostar bastante de fazer, compartilhar scripts, código, material. Então, hoje meu principal ponto de atualização de conteúdo eu coloco no meu GitHub. Então, se você entrar no github.com/FabioHaraMS, né, de Microsoft, você vai ter materiais, eu deixo muito PPT lá para o pessoal poder baixar. Minha página no Facebook, que é o Fábio Hara Tecnologia, tudo junto. Então, você está no facebook.com/Fábio Hara Tecnologia, com mais específicos focados em negócios, empresas, né? E Twitter, que é o @Fábio Hara. Tem também o Instagram também, mas é o Fábio _Hara. Então, tranquilo. Maravilha, como eu dizia anteriormente, todos os links citados aqui, os nossos canais e os do Hara, estarão na descrição desse podcast. Ok? Então, pessoal, um forte abraço a todos. Hara, novamente obrigado. Ozanam, até o próximo programa. Valeu, até a próxima. Pessoal, muito obrigado pelo convite. E até a próxima edição, quando estiver, pode me chamar aí. Valeu, pessoal, até a próxima. Pode me chamar aí. Valeu, pessoal, até a próxima.